Olá, graça e paz. Estamos de volta com o nosso comentário teológico com o pastor Fábio, pelo canal da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Nós falamos anteriormente sobre escatologia, estudo dos últimos tempos. Então, anteriormente nós falamos que se estuda escatologia individualmente, que é a morte, estuda a morte, a imortalidade da alma e o seu estado intermediário. E falamos que também estudamos escatologia geral, na qual se destaca a grande tribulação, a segunda vinda de Cristo, e nós vamos falar sobre isso agora, sobre escatologia geral, que vai relatar a segunda vinda de Cristo. Vamos lá? O que lhes disseram galileus? Por que estão olhando para os céus? Atos capítulo 1, versículo 11. Por que estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Em Tito 2, versículo 13, diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, só neste primeiro versículo, quando Jesus ele foi elevado aos céus, então muitos ficaram olhando, principalmente os seus discípulos, ficaram olhando. Jesus subiu, desapareceu, e apareceu um anjo do Senhor, e perguntaram a eles, dizendo: o que é que vocês estão olhando? Este mesmo Cristo, que foi elevado aos céus, ele voltará da mesma forma como vocês viram subir. Então aqui vem a promessa de que Jesus haverá uma segunda vinda de Jesus. Já houve a primeira, foi a que ele veio em carne. Ele veio em carne, ele sofreu, ele padeceu, passou por todos os processos tenebrosos para salvar a humanidade. Desta vez ele virá de uma forma exaltada. Então, aqui está dizendo: assim como ele subiu, também veremos ele voltando da mesma forma. Atos 1:11 foi o que nós falamos. Em Tito, o apóstolo ele chega a dizer que bem-aventurado, quando fala em bem-aventurado, feliz. Feliz é aquele que tem a esperança do aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo ele diz que é feliz aquele que aguarda a volta do Senhor Jesus Cristo. Então a palavra de Deus em vários versículos vem falando sobre a segunda vinda do Mestre Jesus. Se você tiver uma Bíblia, abra em Mateus 24, versículo 19 até o versículo 29. Vamos lá? Vamos ver o que é que diz? Ai das grávidas e das que amamantarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas,
e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acreditais. Não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e a potência dos céus serão abalada. Então nós estamos vendo aqui Cristo falando para os seus discípulos e para todos que estavam ouvindo essa palavra sobre os sinais que iria acontecer da sua vinda. Ele chega a dizer que ai das grávidas que estão amamentando naqueles dias. E ele chega a falar para que estejam orando para que a vinda dele não aconteça no inverno, porque no inverno as pessoas não vão estar muito preparadas, vão estar preocupadas com o frio, não vão estar dedicadas para esperar a volta do Mestre. No sábado, na maioria das vezes, as pessoas se preocupam com ir para a feira, em fazer várias coisas, e também não estão ligados, esperando a volta do Mestre. Mas ele diz, haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Ele fala que se levantará muitos falsos profetas. Isso nós estamos vendo aí acontecendo no decorrer. Muitas pessoas dizendo ser profetas, mas são enganadores. E isso está acontecendo. Falsos Cristos. Quantas pessoas não dizem aí que é Cristo? Pessoas que... Falso profeta, o que é o falso profeta? Aquele que diz que Deus falou, sem Deus ter falado nada. Quantos aí não estão dizendo Deus está falando, sem Deus estar dizendo nada? Estão sendo falsos profetas. Porque o que eles profetizam é mentiras. Mentira é o que sai dos lábios destes homens. Enganadores. A palavra ainda diz ainda que muitos deles ainda farão grandes sinais, prodígios. E que se os escolhidos não tivessem de olhos abertos, enganaria eles próprios. Que até os próprios escolhidos vão olhar, rapaz, parece que Deus está ali, parece que Jesus está ali. Mas Jesus não está coisa nenhuma. Tudo isso foi predito pelo Mestre Jesus, quando estivesse antecedendo a sua volta. Então eu quero te dizer, meu querido, minha querida, a volta de Cristo está próxima. A segunda vinda de Cristo virá. Assim como os discípulos e os galileus viram Jesus subir aos céus, aqueles que estiverem aqui na terra, que não tiverem partido ainda, não tiverem partido para a glória, eles verão. Se eu estiver aqui, nós veremos, todos nós veremos o Filho do Homem voltando sobre as nuvens. Pois é a palavra de Deus que fala. Aí diz assim: portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais. Hoje está acontecendo muito isso. Jesus está aqui, em tal denominação. Não, Jesus está em tal, está na outra. Não, Jesus está ali, no monte. Jesus está lá, na casa de fulano, de Beltano. Não, Jesus está em teu coração. Jesus está na tua vida. Se dedique a Ele, busque a Ele e continue aonde Deus te chamou. Se Deus te chamou para estar buscando a Deus aí,
na Assembleia de Deus, fique na Assembleia de Deus. Se Deus te chamou para você estar adorando a Deus nas chamas vivas, fique nas chamas vivas. Aonde Deus te colocou, fique. Mas não deixe ser enganado, só porque você acha que Deus está ali ou Deus está lá. Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares, vendo tudo. Vendo todas as coisas. Porque Jesus, Ele trabalha e Ele está verdadeiramente em nossos corações, em nossas vidas. Ele quer que nós cultuemos, quer. Ele quer que nós adoremos, com certeza. Então, se você se sente bem em adorar a Deus, em tua casa, adore. Em tua igreja, adore. Mas não fique pulando de galho em galho, só porque você vê alguns sinais. Nesses sinais pode estar muitos enganos, muitos falsos profetas estão ali, até a atuação do anticristo está agindo e você não sabe. Vamos mais algumas provas? 2 Pedro, capítulo 1, verso 16, diz assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábula artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então aqui nós vemos que Pedro, ele diz que não foi feito, ele diz assim, ó, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que para saber sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, não precisava ficar seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. O próprio apóstolo Pedro, ele teve a satisfação, a alegria de ver Cristo face a face. Então ele tinha prova do que ele estava falando. Pois Cristo trabalhou muito, moldou muito a vida do apóstolo Pedro. Em 2 Tessalonicenses, no seu capítulo 2, versículo 1, diz assim: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela reunião com Ele. Então, rogamos pela vinda. Está vendo? Vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, oremos, porque pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. Então, precisamos estar em oração, precisamos estar nos preparando para este grande, glorioso dia que virá. Então, se alguém duvida de que haverá uma segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, você tem esses versículos bíblicos, você pode anotar. São vários, irmãos. Eu botei só um resumo aqui para vocês saberem sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eu vou estar falando e provando, de acordo com a Bíblia, sobre o arrebatamento da igreja. Diz aqui: Jesus foi arrebatado 40 dias depois de sua ressurreição. Foi para junto de Deus, seu Pai, preparar um lugar para os escolhidos. Elias e Enoque foram arrebatados e não morreram. Teve algumas pessoas na Bíblia que também foram aos céus em espírito numa visão, e um dia nós vamos estar junto com eles. Então aqui, nós podemos observar que depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele ainda ficou aqui na terra, lá em Israel, 40 dias. Depois ele foi arrebatado, foi para junto do Pai. Nós encontramos também 2 homens que a Bíblia fala que foi arrebatado. Elias fez o que era reto diante de Deus, e Deus achou bem aos seus olhos em levar para junto dele. Está lá junto com o Pai. O mesmo aconteceu com Enoque. Enoque foi o primeiro a ser arrebatado, depois foi Elias. Foram arrebatados, esses não passaram pela morte. Só que o nosso Mestre Jesus, ele relata
de que ele foi para o Pai preparar lugar para todos os seus escolhidos. Em alguma parte da Bíblia, tem algumas pessoas na Bíblia que também foram aos céus em espírito, numa visão. E um dia nós vamos ter o prazer de estar junto com essas pessoas. Um dia nós vamos ter esse prazer de estar junto com essas pessoas. Alguns que estão lá fisicamente, outros que tiveram a chance de ir em visões. Nós vamos estar lá, ter o prazer de estar lá, se nós perseverarmos, Porque se nós não perseverarmos, aí fica difícil. Mas olha o que diz aqui em João 14, do 1 ao 3. Não turbei vosso coração, credes em Deus, crede em mim. Na casa de meu pai muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, virei outra vez e levarei-vos para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então você vê aqui, estava se aproximando o tempo do Senhor, o tempo que ele iria ser crucificado, o tempo que ele iria passar por toda aquela provação. E ele chega a dizer, ele percebe que os discípulos estavam tristes. Então ele diz, olha meus discípulos, não se turbe o vosso coração. Crê em Deus. Olha, meus discípulos, não fique triste. Crê em meu Pai. Agora crê em mim. Porque eu vou para junto de meu Pai, vou preparar lugar para que onde eu esteja, estejais vocês também. Então foi isso que Jesus foi, preparar lugar. Então isso é uma prova de que haverá o arrebatamento da igreja. Porque ele foi preparar lugar e ele vai vir buscar para levar para junto dele. Em Atos 1:9 é o que diz. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas em uma nuvem e o recebeu ocultando os seus olhos. Aqui foi quando ele foi elevado aos céus para junto do Pai. Em 1 Coríntios 15, 51 e versículo 52 diz: Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então haverá outra prova mais do que isso? Nós vemos aqui o apóstolo São Paulo dizendo que é um mistério na verdade, mas nem todos dormiremos. Dormir é morrer, nesse sentido, o apóstolo está se referindo à morte. Nem todos morreremos, mas seremos transformados. Aqueles que não morrer serão transformados, num abrir e num fechar de olhos, ele chega a dizer aqui. Até que a trombeta, antes que a trombeta soe, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Até os mortos vão ter que ressuscitar com um corpo incorruptível. E nós seremos o quê? Transformados. Então aqui está a mais uma prova de que haverá o arrebatamento da igreja. E quando nós falamos do arrebatamento da igreja, nós estamos falando também da escatologia, na qual nós estudamos ontem. Aí diz aqui, em 1 Tessalonicenses 4:15, verso 17, diz assim: Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não pereceremos o que dorme, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo,
e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Está vendo aí? A Bíblia é que fala isso. Você vai ver isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, versículo 17. Então, eu quero te dizer, Jesus virá e não tardará. O nosso Mestre, Ele virá e Ele não tardará. É por isso que nós temos que estar com o nosso coração limpo, nossa alma limpa perante o Senhor, firmes, fiéis na presença dEle, porque Ele virá, Ele voltará e precisamos estar firmados nele. Amém? Foi como eu tinha prometido, eu procurei resumir esse texto bíblico, esses dois temas, na qual nós falamos sobre esses dois tópicos importantes e que você possa ter guardado na tábua do teu coração, porque é muito bom falar da palavra de Deus, é maravilhoso. E o nosso próximo assunto, hoje nós falamos sobre a segunda vinda de Cristo e falamos sobre o arrebatamento. Ontem nós falamos sobre escatologia bíblica e continuamos em escatologia bíblica porque a segunda vinda de Cristo fala sobre a escatologia bíblica de forma geral. E o arrebatamento da igreja também fala sobre a escatologia bíblica. A ressurreição, tudo isso fala sobre a escatologia bíblica. E amanhã nós vamos estar falando, resumindo o nosso assunto, nós vamos procurar falar mais um pouco, voltar um pouco falando sobre teologia. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre teologia e quem foram os autores dos livros da Bíblia. Tenho certeza que a maioria sabe, mas eu sei que em nosso canal existem pessoas que às vezes não sabem, e é por isso que eu vou voltar a recapitular este assunto, falando um pouco o que é teologia, quais foram os autores da Bíblia. Vamos estar procurando abordar, e se der tempo, vamos encerrar essa apostila amanhã. Se der tempo, tem muito assunto ainda, mas eu creio que amanhã nós encerramos esse assunto resumido de teologia. Mas eu sempre vou estar lançando alguma novidade. Eu quero falar mais, porque eu falei um pouco de Calvino, de João Calvino, mas dei um resumo muito resumido falando sobre Armínio, Jacó Armínio. Então, futuramente, encerrando essa apostila, eu vou falar mais um pouco sobre Jacó Armínio, sobre a importância da teologia dele, na qual ele foi um grande teólogo, onde ensinou e passou para muitos, e muitos seguem a linha dos arminianos, né? Então, depois eu vou estar falando um pouco sobre ele e vou ver um assunto assim importante. Eu gostaria de saber de vocês que tema vocês gostariam de eu estar falando assim que encerrar esta apostila sobre comentários teológicos. Eu quero continuar sempre fazendo alguns comentários, mas vocês gostariam de que eu estivesse abordando
algum outro assunto que vocês tenham dúvida, se eu souber, eu posso estar abordando. Se eu não souber, eu vou buscar o conhecimento, vou aprender e vou passar também para vocês. Eu gostaria de saber o que vocês gostariam de eu estar comentando neste canal abençoado, tá bom? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva aí e faça parte e esteja assistindo sempre os vídeos que ser lançado aí na internet. Fiquem todos na paz do Senhor, um grande abraço, a paz do Senhor, em nome de Jesus.